Deus me fez um pedido, irmãos. Na verdade, Ele me impulsionou a tomar uma decisão muito séria mesmo. E essa decisão que eu tomei, ela envolvia muitas coisas. Eu queria falar com você hoje um pouquinho, irmãos, que às vezes a gente está aguardando receber algo da parte de Deus, e recebemos algo como promessa, já queima dentro de nós um desejo de possuir, um desejo de que vamos alcançar. É uma cura que a gente está aguardando chegar, é uma porta aberta do emprego, é uma restauração familiar, é alguma coisa, talvez um grande amor que ainda não chegou, eu não sei o que é, mas às vezes tem algo, irmãos, que é latente, que é algo que está vivo na nossa frente, que a gente tem uma expectativa, uma fé, apesar das circunstâncias dizerem que não, a gente está muito focado, crendo que aquilo que Deus disse, aquilo que Deus fez nascer dentro de nós, vai acontecer. Só que parece que não acontece, irmãos. Às vezes tem coisa que já era para ter acontecido há muito tempo e não aconteceu ainda porque nós não fizemos aquilo que Deus mandou. E tomar decisões não é uma tarefa fácil. Tomar decisões é uma tarefa muito difícil, muito difícil. Eu tomei algumas decisões na minha vida, irmãos, eu quero talvez compartilhar um pouquinho dela aqui com você, que foram decisões, irmãos, que foram definitivas e a gente não consegue mais voltar atrás. Eu quero até ler com você um texto que muito me chama a atenção, porque às vezes Deus tem um chamado, às vezes não, Deus sempre tem um chamado para a minha vida e para a sua. E eu quero ler um texto com você que se encontra em 1 Reis, capítulo 19, verso 19. É fácil de gravar, é fácil de você localizar. Vai falar no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 19. Diz assim o texto sagrado, olha só. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. E ele estava arando com 12 parelhas de boi, e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Elias indo ao encontro de Eliseu. Elias estava falando que Eliseu tinha um chamado, tinha uma promessa, tinha algo para se realizar na vida do Eliseu. Só que Eliseu ainda aqui era um trabalhador comum, estava cuidando lá, né, da terra, do campo, preparando a terra para o plantio. Olha só, a agricultura é o que ele trabalhava. E Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias e disse: deixa-me dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe, então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. Quando ele jogou a capa em cima, irmãos, era Deus dizendo o seguinte: olha, eu quero transferir para você uma responsabilidade, eu quero transferir para você um chamado, um legado, algo que eu tenho para realizar na sua vida. A gente vai comentar sobre isso aqui agora. Então Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, e queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram, e depois partiu com Elias e tornou-se o seu auxiliar. O que está acontecendo aqui, pastor? Irmãos, tudo que Deus tem para realizar na nossa vida nem sempre é um chamado ministerial na obra de Deus. Às vezes o seu chamado, irmãos, é ser um empreendedor. Às vezes o seu chamado, irmãos, é ser gestor de uma empresa, de um orfanato, de um hospital, seja do que for, de algum lugar, para fazer o quê? Justiça, para que alguém governe, cuide com cuidado, com zelo. Você vai ser um agente de Deus naquele ambiente. Aqui o chamado era literal, o chamado aqui era o chamado do profeta Eliseu. Eliseu, irmãos, estava sendo chamado por Deus. Eliseu fazia parte, né, da escola de profeta, onde Elias era responsável, e Eliseu, irmãos, ele vai viver uma experiência muito poderosa. Por quê? Ele entende que quando Elias joga a capa sobre ele, Elias estava dizendo o seguinte: eu vou transferir para você aquilo que está sobre mim, eu vou colocar sobre a sua vida o que está sobre mim. Por quê? Porque o que Eliseu queria é o que estava sobre a vida de Elias. O que Eliseu queria é o que Elias carregava. Elias carregava uma unção. Entenda isso, irmãos. Eu sempre falo isso na nossa igreja, que eu sempre respeito a unção que alguém carrega. Eu tenho alguns pastores amigos, né, que muitos pastores, eu vou citar 2 nomes só aqui, eu peço, se você for alcançado por esse vídeo, de repente, se, poxa, pastor não falou do meu nome, não respeita a minha unção, não é isso. Mas eu tenho pessoas, irmãos, que Deus usou de uma maneira muito profunda, singular e muito particular sobre a minha vida. E eu falo sempre que eu respeito a unção que o pastor carrega. Eu não vou citar nome, porque esse vídeo pode alcançar outros pastores amigos meus e eles podem ficar enciumados. Eu não quero arrumar contenda aqui gravando esse vídeo. Olha só. E eu respeito muito a unção que a pessoa carrega. Elias, irmãos, era alguém que tinha uma unção muito poderosa. Elias fez 12 milagres. Eliseu fez 14. Por quê, pastor? Porque Elias foi alguém que recebeu, irmãos, a porção dobrada da unção, do poder, da graça que estava sobre a vida do profeta Elias. Então, quando ele foi convocado por Deus, ele foi chamado por Deus, Elias vai, aparece para ele. Eu vou ler o texto novamente para você poder entender aonde nós queremos chegar. Então, Elias saiu de lá e encontrou Eliseu. Quando Elias foi lá encontrar com Eliseu, Eliseu já sabia o que era. O ato que ele faz, ele não era uma coisa nova para ele, uma coisa que ele ia ter que identificar, uma incógnita, não um enigma, não era isso, era
algo que ele já sabia o que era. Era filho de Safate. E ele estava arando com 12 parelhas de boi, conduzindo a 12ª parelha. Elias lançou a capa sobre ele. Quando fez esse ato, ele sabia o que era. Deus está me chamando para um novo nível, para uma nova fase. O meu tempo aqui de cuidado acabou. Escuta só, que esse vídeo vai ser muito edificante para a sua vida. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Ele diz assim: deixa-me dar um beijo de despedida no meu pai e da minha mãe. Disse então: irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. Ele está dizendo: cara, você entendeu o que eu te fiz, eu joguei uma capa sobre você, eu estou transferindo para a sua vida algo e eu preciso que você faça o seguinte: você quer ir lá, vá e volte. O que ele entendeu? Que a partir daquele momento a vida dele não era mais a mesma. Eu não sei, irmãos, tem pessoas que vão ser alcançadas por esse vídeo aqui, que alguma coisa precisa ser mudada. Eu não sei se vai ser algo geográfico, eu não sei se vai ser algo na mente, eu não sei se vai ser algo dentro da casa, o comportamento do marido, da esposa, do pai, porque a nossa vida é feita de fases. Então aqui era uma mudança geográfica. Deus queria tirar ele de um ambiente, não só da geografia, mas queria tirar ele também do ambiente. O que era o ambiente? O ambiente profissional. Ele tinha, é como se fosse hoje tratores de arar terra, tratores de fazer agricultura. E ele, crendo, irmãos, naquilo, ele ouve o chamado, ele entende o que Deus queria e ele fala: cara, você me permite só me despedir dos meus pais? Eu sei que para onde eu vou, eu não volto mais. Eu sei que para onde eu vou acessar, eu não volto mais. Eu nem quero voltar mais, porque o que eu mais quero é ser útil na obra e no reino de Deus. É cumprir o propósito. Porque todos nós que nascemos, irmãos, entenda isso, todos nós que nascemos, nós nascemos com um propósito. Eu não nasci só para casar, ter filhos. Não, irmãos, eu tenho um propósito a se cumprir. E o propósito o que é? É frutificar, é derramar, é transbordar na vida do outro. Então aqui ele entendeu que o que Deus queria fazer na vida dele era algo muito poderoso. Escuta só. Versículo 21, para você poder entender. Depois que ele recebe essa capa, ele entende o sinal, ele entende o que está sendo dito, olha só. Eliseu voltou e apanhou a sua parelha de bois e os matou, e queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne, e deu ao povo, e eles comeram, e depois partiu com Elias, e tornou-se o seu auxiliar. O que ele faz aqui? Ele estava tão convicto da nova fase da vida dele, que ele falou o seguinte: cara, eu não preciso mais do meu emprego, eu preciso abandonar isso aqui, e eu preciso viver a nova fase que Deus tem. Irmãos, eu quero que você entenda que isso não é fácil. Eu queria que você entendesse o seguinte: imagina você hoje, você que trabalha, você que é aposentado, é pensionista, o que é? Deus fala o seguinte, que a partir de hoje, abre mão da sua renda familiar, abre mão do seu recurso financeiro, porque eu tenho uma nova fase para você, e eu preciso que você haja confiando naquilo que eu tenho para a sua vida. Ele queima, irmãos, é como se ele estivesse queimando o trator, o carro de boi, que era feito de madeira na época, ele mata o boi, que seria o motor, a máquina que puxa a máquina lá atrás, o trator, e o que puxa a máquina que trabalha a terra. Então ele pega o que é de madeira, que atrás, ele destrói tudo e mata o boi, faz um churrasco. Ele está dizendo o seguinte: cara, eu não volto mais, então eu vou destruir todo o meu recurso financeiro para essa nova fase que eu vou viver, para essa nova fase que eu vou enfrentar. Escuta, presta atenção nisso. Então, irmãos, o que ele fez foi uma atitude de muita fé. Eu quero falar sobre isso com você, só que agora voltando para o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis. Gênesis, capítulo 12, vamos ler apenas o versículo 1, e vai dizer assim, olha só o que o texto vai dizer para nós, isso é profundo, que Deus está falando comigo e você, ele vai construindo algo dentro de mim e algo dentro de você. O título vai dizer, na versão NVI, vai dizer assim, o chamado de Abraão. Então o Senhor lhe disse, o nome dele na verdade ainda era Abrão, tá? O chamado de Abrão, depois Deus muda o nome dele para Abraão, o chamado de Abrão. Então o Senhor disse a Abrão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. É parecido com o que Eliseu estava vivendo. Deus está falando com ele o seguinte, Abrão, eu preciso que você abra mão, sabe de quê? Da sua segurança familiar, da sua segurança financeira, de todos os recursos. Eu preciso que você caminhe numa direção, Abrão, que a sua dependência é totalmente comigo, a sua dependência é totalmente minha. Eu quero cuidar de você, eu quero transformar a tua vida, eu quero dar direção para os seus passos. É isso que Abrão está vivendo. E quando a gente lê isso, a gente romantiza, porque a gente conhece a história. Só que Deus está falando com pessoas aqui do outro lado, né? Eu tenho certeza que você está aí do outro lado, pastor, já acompanha o teu canal, é para isso que você acompanha, Deus quer edificar a tua fé. Pastor, eu sou novo aqui, a primeira vez que eu estou acessando, alguém me enviou esse vídeo, dizendo que eu precisava de ouvir essa mensagem, Deus quer construir algo em você, Ele está dizendo para mim e para você, tem fase da minha vida e da sua, tem mudança que é necessário que aconteça, tem transformação que é necessário que aconteça, tem coisas, irmãos, que a gente tem que largar, como ele fez, né? Queimou o carro de boi e matou o boi e fez o churrasco. Ele diz o seguinte, cara, eu não volto mais para esse ambiente, aqui já passou, o meu tempo aqui cessou. Então tem situações, irmãos, que você não deve mais voltar do lugar
para onde Deus te tirou. Tem fases da sua vida que você não pode, não deve mais acessar novamente o ambiente onde Deus te tirou. Então Deus trouxe a minha vida aqui hoje para falar com você com profundidade sobre a vida desse homem chamado Abrão. Abrão era alguém, irmãos, de uma família. A família dele estava mudando, já tinha passado por uma transição de mudança de cidade, e agora ele precisava de passar uma outra transição. Que transição é essa, pastor? Ele queria, irmãos, viver uma nova fase. Que fase é essa? Uma fase vivida pela fé. Uma fase vivida, irmãos, de uma fé realmente muito sobrenatural. É muito interessante a gente olhar para a vida de Abrão, porque Abrão tem o nome dele mudado para Abraão, depois que Deus prova a fé dele. Talvez o momento que você está vivendo é um momento de muita dificuldade, é um momento que você fala, parece que Deus me abandonou, pastor, mas às vezes é o que Deus quer de você. Ele quer tirar você de um ambiente de conforto, do ambiente de segurança, talvez é o desemprego, eu não sei o que é, mas talvez Deus tire você do ambiente e coloque você numa outra fase. Que fase é essa, pastor? A outra fase, irmãos, é uma fase onde Deus, escuta isso, é onde Deus ele vai ser o supridor, ele vai cuidar de você, ele vai abrir a porta, ele vai te sustentar, só que ele quer que você confie. E para você demonstrar confiança, você tem que andar, você tem que agir, porque quando Deus fala assim, sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar, Deus tem uma palavra criativa. Pastor, o que você quer dizer com isso? Quando eu falo palavra criativa, Deus tem o criar no meio da sua palavra. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele disse, haja separação entre as águas e houve separação. Então, haja separação entre luz e trevas e teve dia e noite. Então, o que Deus fala, ele começa a criar. Quando Deus chama Abraão, irmãos, ele manda Abraão pisar num terreno que não existia. Ele manda Abraão caminhar numa direção que ele não sabia qual era. Ele manda Abraão ir numa direção que ele não sabia onde ia chegar. Ele só sabia o seguinte, eu estou debaixo de uma direção e eu preciso andar. Porque enquanto Abraão caminhava, enquanto Abraão andava, Deus ia criando o caminho para ele. Escuta, enquanto Abraão se movia debaixo de uma voz, de uma direção que Deus havia dado, Deus começou a fazer o quê? A criar o caminho, a colocar piso onde ele estava caminhando. Então, irmãos, tem coisa na minha vida e na sua que não vai acontecer enquanto eu não começar a me mover em direção àquilo que Deus falou. Tem coisas que só vão começar a se tornar real depois que eu começo a me movimentar em direção àquilo que Deus falou. Porque enquanto eu não ando na direção, enquanto eu não me desloco, enquanto eu não saio, né, do ambiente onde eu estou, eu não consigo, irmãos, ver Deus criar. Por que Deus não cria? Porque eu não saio do lugar, eu não saio da inércia. Enquanto eu não me movo na direção que Deus quer que eu me movo, o que acontece? Deus não faz, Deus não cria. Então tem coisa na minha vida e na sua que ainda não aconteceu, ainda não foi criado, porque não existe. Deus ele chama a existência as coisas que ainda não existe. Por que não acontece, pastor? Porque às vezes eu estou esperando Deus criar para eu me mover. E Deus está falando, não, se mova que eu crio. Entende? Eu estou aqui, Senhor, se o Senhor abrir a porta, eu entro. E Deus fala, não, anda que eu abro a porta. Senhor, eu só coloco o pé se eu ver o piso. Deus fala, não, coloca o pé que o piso quem coloca sou eu. Deus está dizendo nessa palavra para mim e você que Ele é o Deus que cria enquanto a gente caminha. Se eu não caminhar, se eu não me deslocar, se eu não avançar para onde? Para qualquer lugar que Deus está mandando eu avançar. Se é na área da saúde, irmãos, busque o tratamento, ore, creia. Irmãos, tem gente que perde a saúde, sabe quando? Aqui na mente. Tem pessoas, irmãos, que quando começa a adoecer, a pessoa já perde a saúde na mente. Eu tenho um amigo que na época do Covid, ele foi para o médico muito desavisado, né? O médico chegou no médico, o médico olhou o exame dele assim e falou, ih, rapaz, esse exame seu não está muito legal. E eu não sei se foi aquela doença maldita chamada câncer, não sei o que foi. Sei que chegou para ele e falou, rapaz, a sua situação está muito séria e muito grave. O que aconteceu? Aquele homem, irmãos, começou a definhar, ele começou a morrer antes da hora. Ele começou a se entregar diante de uma doença. E aí meu pai chamou ele e falou, rapaz, vem cá comigo, vamos no outro médico? Vamos. E meu pai pegou ele, colocou no carro, levou no outro médico, um médico amigo de confiança, e falou, doutor, eu queria que você desse uma olhada. Analisa esse documento aqui, esse exame. E por quê? Não, porque o médico falou para ele que era uma situação muito difícil, quase que irreversível, enfim. E eu queria que o senhor desse uma olhada. E o médico chegou e olhou e falou, rapaz, isso aqui não é nada disso. E chegou para ele e falou para ele algo, irmãos, que não era nada. Ele entrou no consultório, irmãos, carregado, arriado, com os 4 pneus vazios, sem estepe, sem macaco, ele entrou arriado ali, de uma maneira prostrado. E ele saiu dali, irmãos, alegre, feliz, né, ligando para a esposa e conversando com todo mundo, ele não falava mais com ninguém. Por quê? Uma palavra entrou na mente dele, já destruiu, irmãos. Guarde, se tem uma coisa que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. É a palavra, é o texto sagrado. Deus está falando com você que o que você deve guardar é o seu coração, porque dele procede a saída da vida. Esse homem, irmãos, entrou doente e saiu curado. Curado como, pastor? É só uma palavra. Quando ele entendeu que o primeiro médico disse que ele estava doente, ele acreditou, tomou posse. Quando o segundo falou que ele não estava doente, o que aconteceu? Ele recebeu a cura ali, na verdade, ele começou a acreditar que não estava doente. E era onde, pastor? A batalha era aqui, é na mente. Cuidado com isso.
Cuidado para não perder batalha que você nem entrou nela. O pior derrotado, irmãos, é aquele que nem começou a lutar. O pior derrotado não é aquele que não conquista, é aquele que nem caminhou na direção. Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você o seguinte: coloca o pé, que quem coloca o chão é Deus. Coloca o pé, Deus cria enquanto você caminha. Deus cria o que? As oportunidades, as portas abertas, os acessos. Ele te conecta com pessoas. Irmãos, para poder finalizar aqui, eu e algumas pessoas compramos casas aqui na cidade de Maricá uma vez. A maioria que comprou na época, comprou tudo sem dinheiro, fiado, financiado diretamente com o dono da obra, dono da casa. Como? A gente começou a se mover, começou a caminhar, saiu da inércia e foi em direção àquilo que Deus havia falado. E quando nós fomos na direção daquilo que Deus havia falado, nós começamos a ligar, fazer proposta louca, absurda, porque não tinha o recurso, não tinha o dinheiro, não tinha como fazer. E aí, irmãos, começa a fazer proposta, parecia que é uma loucura, né? Uma vez eu fui até muito ofendido, né, pela proprietária da casa, onde eu comprei. Nesse mesmo dia, né, acabou que a negociação resultou na compra. Aconteceu por quê? Porque enquanto eu me movia, Deus colocou o pé, Deus colocou o terreno. Eu começava a caminhar e Deus ia colocando o piso. Tinha o piso? Não. E como é que é isso, pastor? É difícil. Andar em direção para um lugar que você não consegue saber onde é que é o piso, irmãos, é muito difícil. Porém, irmãos, é para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que você ficou até aqui nesse vídeo. Deus está falando com você. Enquanto você ficar parado, nada vai acontecer. Mas quando você matar o boi, queimar o carro de boi, fazer churrasco e falar, cara, para esse lugar eu não volto mais. Deus me tirou daqui e me colocou aqui. Daqui é para lá, para cá eu não volto mais. Cuidado, não deixe, em nome de Jesus, nada te derrotar na sua mente. Não deixe que a sua mente sabote você, porque a nossa mente faz isso. A nossa mente sabota a gente, ela trabalha contra a gente, mas principalmente para quem anda, irmão, segundo a carne e não anda segundo o Espírito. Porque quando eu ando segundo o Espírito, eu ando pela fé. Quando eu ando segundo a carne, eu ando por aquilo, né, que eu acredito. E eu tenho que acreditar no que Deus diz. Deus, ele fala uma coisa muito importante para mim e você, irmãos. Eu não devo andar por aquilo que eu vejo, mas é andar por aquilo que eu creio. Eu não ando por vista, eu ando por fé. E andar por fé é colocar o pé aonde o lugar ainda não existe. Colocar o pé no lugar que você fala, meu Deus, será que vai dar certo? Será? Não, já deu certo. Pastor, eu vou fazer um concurso público. Quantas vagas tem? 1000 vagas. 1000 não. Só tem 999, porque uma vaga já é minha. Entenda isso, toma posse disso em nome de Jesus, porque Deus tem algo poderoso para fazer na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Não deixe, não saia do vídeo sem deixar um joinha, isso ajuda muito. Deixa um comentário, pastor, meu Deus, como você falou comigo, e compartilhe essa mensagem com alguém. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque Deus tem algo poderoso para fazer na sua vida, e Ele quer usar a minha vida para edificar a sua fé. Fica na paz, que Deus te abençoe e que te prospere muito para a glória de Deus. Deus abençoe você, tua casa e tua família.